Boa tarde. No capítulo 1, né, ele fala aí da união da ciência com a religião. E é bem oportuno, né, porque a gente está vendo aí uma verdadeira revolução acontecendo aí. A ciência está até noticiada aí uma página espírita, Notícia Espírita, que a reencarnação haveria sido comprovada cientificamente. Aí eu fui lá buscar, né, pesquisar para ver o que era de real nessa notícia. E é interessante que ele é considerado o terceiro maior cientista do mundo. E ele lançou um livro abordando essas questões e mostrando que a alma humana continua, né? Então aí já está, mas ainda é uma teoria, né? Ainda não podemos afirmar que ela é comprovada. Ainda é uma teoria que ele está desenvolvendo. A gente vai ver mais à frente um pouquinho. Para falar aí dessa ciência e religião, eu achei melhor a gente começar lá atrás, porque à medida que nós fomos evoluindo, né, as diversas raças que passaram por aqui, cada uma tratou isso de uma forma. Então vamos pegar aí Egito, né? Egito, ciência e religião estavam ali, juntinhos, né? Os sacerdotes do Egito, eles eram também os médicos, eram os pesquisadores, né? Naquela época era considerado, não tinha esse nome ciência, mas foram os pioneiros, né, da pesquisa aí. Então tinha muita questão da magia, né, aquela questão dos místicos, mas que hoje a gente olhando, tudo era ciência, né? Eles já aplicavam passe, já tem imagem deles aplicando passe. Tinha um conhecimento grande da bioenergia e que o homem sobrevivia à morte. Muita coisa foi distorcida ao longo da história, né? As traduções, né, do livro dos mortos, confundindo algumas coisas. Na verdade, o egípcio, ele não mumificava o corpo para que aquele corpo, depois o espírito voltasse a ele. A ideia era outra. A ideia era que aquele corpo fosse preservado para que o espírito lá do outro lado, não sentisse as emanações da decomposição. Então, por isso, preparavam o corpo todinho para que aquele espírito conseguisse viajar no além sem receber a carga deletéria daquele corpo, que essa era a ideia deles. Mas isso não funciona, né? Hoje, nossos estudos não é bem assim. Mas a ideia era essa. E até hoje, eu lembro de um caso no nosso centro, que essas mumificações deram trabalho a alguns espíritos. Chegou uma irmã espiritual, o nosso dirigente lá, e aí ela pediu para ele ir até a quinta, onde tinha um corpo mumificado de uma princesa, e que ele realizasse ali uma desimpregnação do duplo etéreo dela, que ela precisava ascender, ela precisava deixar o nosso mundo, né, porque a gente vai evoluindo. Chega uma etapa que a gente precisa mudar de planeta, né? Nossa evolução prossegue e vai haver uma outra escola compatível. E essa irmã chegou a esse nível, só que ela não conseguia, porque ainda tinha energia dela presa naquele corpo, porque a mumificação preserva o duplo etéreo também, que é um dos filtros, né, um corpo espiritual ali junto com o perispírito. E aí foi feito um trabalho para fazer essa desimplantação daquele corpo, e a irmã conseguia aí seguir em frente. Então, ver que eles tinham conhecimento de como preservar algumas coisas e como isso funcionava. Então ali, ciência e religião estavam juntinhos, caminhavam um auxiliando o outro, sem essa distinção. E aí as coisas foram fluindo, né? E aí de repente Moisés teve que sair de lá, carregando o povo hebreu, e fazer o povo hebreu esquecer tudo que ele tinha absorvido do povo egípcio. E aí uma série de transformações naquele conhecimento todo teve que ser meio que... E aí Moisés fez com que esse conhecimento do Egito, que ia
os hebreus também começaram a adorar os mesmos deuses do Antigo Egito, né? Então Moisés teve que trabalhar muito para criar uma nova ideia ali, que era do Deus único. E aí ele foi trabalhando para separar aquilo. E muita coisa desse conhecimento egípcio se perdeu, né? Ficou lá, porque depois eles foram decaindo também, veio a invasão do Império Romano, e aí muita coisa foi sendo apagada do nosso conhecimento. Aí ficamos aí, a nossa tradição do Ocidente vem da cultura hebraica, né? Cristianismo, os 10 mandamentos, tudo isso veio dali. E aí ciência e religião começaram aqui. Moisés escondeu o conhecimento, né? Na Cabala, aquela coisa toda que tinha o conhecimento, digamos assim, que ele absorveu de ciência dos fluidos, tudo isso, ficou para os sacerdotes. Para o povo, ele liberou outros conhecimentos mais populares, para que para que eles conseguissem absorver aquilo de uma forma mais simples. Então ficou algo meio que separado, um oculto e o outro aberto àquele povo. Prosseguimos, né? Seguimos aí em frente, veio Jesus, e Jesus aí fez um trabalho de levar aquele conhecimento que Moisés, né, teve que trabalhar, do Deus único, né, de proteger, mas acabou deixando tão orgulhoso que não conseguiu enxergar o Messias num simples carpinteiro. Jesus trabalhou ali o amor, que é a ciência mais completa que nós temos, né? A ciência do amor que ele deixou ali nos tratados sobre como vivenciar esse peculiar sentimento que ainda estamos engatinhando. Aí o Império Romano, né, lutou contra isso, tentou ali de todas as formas sufocar o cristianismo, né, que brotava aqui, brotava ali. Os mártires, né, morriam nos circos, cantando os seus hinos, e chegou um momento que o imperador teve aquela sacada. Bom, esse povo aqui tem muita fé, né, é capaz de morrer pela sua fé sem renunciar a ela e ainda cantando. Que exército bom eu posso ter com esse povo? E aí puxou o cristianismo para o Império Romano, tornando a religião oficial. E aí começou aí uma distinção também, porque aí o império começou a ser o dono de tudo. O imperador era aquele que se tornou papa e era o único que tinha comunicação com Deus, e tudo deveria então ser centralizado ali nele. E tudo que fugisse dessa centralização era perseguido, e aí foi nascendo a Inquisição. E aí a ciência, né, era vista também como algumas coisas que poderiam perturbar o direito do Papa. Principalmente as religiões de outros povos, né, que tinha aí várias ciências, vários conhecimentos espalhados. Aqui na Europa, os druidas, os povos ali, né, da África. Aonde o Império Romano chegou, foi logo abafando aquele conhecimento, tornando herético para manter o poder. E aí a ciência ficou abafada e sob o controle da igreja da época, né? Tudo ali era rigidamente controlado. Prosseguiu-se a evolução, teve que caminhar, e aí começaram a surgir os primeiros questionadores. Esses sofreram muito no início, alguns foram para a fogueira mesmo, né? Começaram, a Terra não é quadrada, não tem um abismo que nós vamos cair ali. Isso é um dogma que foram criados na igreja para manter o povo ali, né, com medo e preso. E aí esses pesquisadores observando, né, tinha astrologia já, tinha várias ciências. O Egito mergulhou na astrologia, tinha um conhecimento vastíssimo. E aí observando simplesmente a Lua redonda, por que a Terra também não seria redonda? Né? A coisa está girando, olha, o Sol está aqui, não está. Será que não é uma coisa cíclica?
E aí esses pesquisadores começaram a bater de frente, não, a Terra é redonda. Foram para a fogueira. E aí a luta da ciência começou aí a levantar, né? Uns aqui, outros ali, bater de frente com esse conhecimento. E a igreja foi, digamos assim, ao longo, perdendo força, porque os reis começaram ali a querer dominar a situação e aí fugir dessa ditadura da época, que a igreja se tornou uma grande ditadura na época medieval, né? Chamada da Idade das Trevas. Muita gente morreu, muita gente foi para a fogueira pela mediunidade, né? Que era vista como feitiçaria na época, muitos médios considerados bruxos, outros simplesmente pela manipulação do poder, né? O homem é muito triste nisso. Bastava uma acusação, algumas provazinhas forjadas, eu vi ela saindo pela vassoura pela janela e pronto, já estava aberto um inquérito de bruxaria. E aí famílias inteiras eram assassinadas brutalmente. E aquelas terras, né, que ficavam daquela família, porque para ser acusado de feitiçaria naquela época, não tinha essa coisa de ser rico, pobre, não tinha isso não. Se fosse acusado, a igreja ia em cima e confiscava as terras, não purificar aquelas terras, né? E assim, aquela época foi aí uma página triste na nossa humanidade, onde o poder financeiro da igreja cresceu muito também, né, com essas abduções, mas seguiu. E a ciência foi pouco a pouco se infiltrando, ganhando força, né? Veio o Renascimento e aí já se conseguia falar mais com uma certa liberdade. A igreja perdeu o poder de mandar para a fogueira. E os primeiros pesquisadores aí desbravaram, né? Galileu, uma série de outros aqui, deixa eu lembrar o nome, Newton, Galileu, Bernadette, Roger Bacon, foram os grandes desbravadores da época na ciência, que conseguiram ali caminhar junto. Aqui no Evangelho, né, nessa página, os Espíritos dizem o seguinte: a ciência e a religião elas devem caminhar de braços dados. Porque uma não pode contradizer a outra, porque todas emanam de Deus. Se uma está dizendo que a outra, alguma coisa está errada aí. E o grande X da questão foi que quando a ciência ganhou a liberdade necessária, que era necessária para ela fluir, ela neutralizou a religião como algo negativo. Depois de anos de perseguição, ela condenou a religião, isso aí é coisa de atraso. E começou a caminhar uma metodologia mais radical, né? Só era considerado verdadeiro aquilo que passasse pelo crivo da ciência, né? Que era todo um ritual, uma experiência que teria que ser realizada e comprovada 2 vezes para dizer que aquilo ali realmente é. E aí foi caminhando essa ciência, fazendo suas descobertas necessárias. Hoje, a gente pode caminhar aí para a nossa atualidade, vemos o reencontro dessa ciência com a religião, vindo de todos os lados, né? É fantástico você ver aí as descobertas acontecendo. Qual seria o papel do Espiritismo nisso, né? Se vocês analisarem a nossa ciência espírita, ela tem um papel fundamental, porque ela traz a razão, traz o conhecimento, né, que a espiritualidade veio trazendo ao longo do tempo, que hoje muitos cientistas vão lá e deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se dá para provar isso aqui. E vem e mexe o Globo Repórter ou Fantástico, está mostrando aí alguma coisinha. Eu lembro de um Globo Repórter que teve um cientista aqui de São Paulo que conseguiu mostrar a diferença entre o cérebro de um médium de uma pessoa normal, comum. E ele fotografou lá justamente a glândula pineal de um e de outro
e viu que a glândula pineal do médium, ela é muito desenvolvida. E aí ele ainda conseguiu identificar o porquê, né? Como é que isso funcionava. E dentro dessa glândula do médium existiam muitos cristais que funcionavam como um captador, mantendo. E quanto mais cristais o médium tem, maior a sua captação e sua interação com o plano espiritual. E a pessoa que é, digamos assim, não tem essa antena, é como se fosse um radinho mais AM, FM ali, básicozinho, que a gente não deixa de ser médium. Todos são, né? Porque isso é uma particularidade do ser humano. Os estudos mostram que a influência espiritual na nossa vida é constante, todo dia, toda hora. A gente está todo dia trocando conhecimento, trocando intuição. São, às vezes, experiências fáceis, né, que a gente comprova. Basta, por exemplo, você pensa numa música e daqui a pouco alguém lá na ponta começa a assoviar aquela música que você está pensando. Isso nada mais é do que você emitiu um pensamento e alguém captou o pensamento e aquela música fluiu ali no assovio, mostrando que nós estamos num oceano conectado, né, de energia. E hoje temos aí a física quântica, que é o nossa grande menina dos olhos para o espiritismo. E é justamente essa página que está na notícia espírita. Deixa eu ver aqui o nome do pesquisador. É o Robert Lanza. Esse que é considerado o terceiro maior cientista da atualidade. Então não é pouca coisa não. Então ele lançou um livro que se chama O Biocentrismo. Como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo. Aí dentro desse livro ele vai trabalhar o quê? É a consciência que cria o universo material, e não o contrário. Está aí toda a chave da nossa evolução espiritual. Ele vai trabalhar aqui o conceito de que tudo pré-existe antes da matéria. E se tudo pré-existe antes da matéria, a alma não morre com o corpo. E presume-se que ela seja até eterna. Então ele vem com uma série de experimentos, mostrando, por exemplo, que no cérebro tem uns tubículos que é ali que residiria a alma humana. E quando o corpo morre, se aquele tubículo esvazia, aquela energia não se perde, ela sai e volta ao universo. Se o corpo é ressuscitado, aquelas canículas se enchem novamente e a pessoa tem uma experiência de quase morte. Ela relembra tudo aquilo que chegou a ver do outro lado e retorna ao corpo. Então, estamos aí realmente a um passo de comprovar a eternidade da alma humana e, consequentemente, a reencarnação aí como um processo de evolução dela. Outro grande cientista da atualidade também que recomendo a todos lerem é o nosso brasileiro aqui, o Gleiser, Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser lançou um livro chamado A Dança do Universo. E nesse livro ele faz um trabalho fantástico, contando a história aí, né? Desde antigamente, quando a ciência e a religião brigaram, e mostrando que as teorias de criação do universo, apesar de cada uma ter palavras diferentes para ela, a essência é a mesma. E que essa essência não tem por que brigar com a ciência. Na verdade, elas coincidem em muitos pontos, tirando ali a figura alegórica que cada uma carrega. Então, o Marcelo Gleiser aí é um respeitado cientista lá fora, físico também, que a gente tem que dar prestígio, porque esse livro é muito bom, já li ele, e ele vai trabalhando aí, quebrando aquele estigma de que cientista é frio e calculista, né? Não tem nada disso, pelo contrário.
para ele, o que move o cientista é justamente querer saber o além, o porquê daquilo ali. E isso traz uma grande conexão com Deus. E para isso ele mostra que os grandes cientistas de antigamente, como Newton, Galileu, Einstein, tinham uma ligação muito grande com as suas percepções religiosas. E isso movia eles. Eles queriam saber como as coisas aconteciam, para explicar, né, para entender e amar a Deus ainda mais com a razão. Então, olha como é que as coisas estão fluindo hoje em dia. Ciência e religião reencontraram-se e hoje a gente vê aí vários campos de pesquisa. Não somente esse, né? Tem aí também as terapias de vidas passadas, que é um outro grande campo de comprovação da reencarnação. Tem um físico também. Esse é francês, é o Drew. Deixa eu lembrar o nome dele. Eu lembro sobre o nome. Ele até já esteve aqui no Brasil, fez uma entrevista no Jô Soares uma vez, muito interessante. Daqui a pouco quer. Nesse trabalho dele, ele fez uma pesquisa assim, grande sobre reencarnação. E tem pelo menos 2 livros que eu li, que é A Imortalidade da Alma, o outro não lembro o nome agora, que ele juntou vários relatos de pesquisadores, né? Porque assim, ele era também naquela mesma linha do Dr. Brian Weiss, né? Era cético, era aquele pesquisador cartesiano, e tudo tinha que ser comprovado. Até que um dia ele esbarrou com aquele conhecimento. Assim como o Dr. Brian esbarrou com uma paciente que começou a relatar para ele uma vida passada, e aí ele teve que pesquisar e buscar o que estava acontecendo, porque à medida que ele tratava aquela paciente e ela se curava, né? Porque assim, ele estava lá tratando ela usando os métodos tradicionais. Nada tinha dado certo ainda. Até que um dia ele, num processo de hipnose, ele vai buscar aonde está a origem desse problema. E aí a consciência dela deu um salto para uma vida atrás. E aí ela começou a relatar, e ele, mas isso aí, tá, tudo bem, vamos lá, vamos ver. Pode ser um processo mental, de uma criação mental. E aí, conforme ele ia relatando aquelas experiências, ele ia tratando aquilo. A cura começou a aparecer, ela começou a se curar. E dentro da própria ciência cartesiana, se a cura está acontecendo, aquele processo não é ilusório, ele é real. Porque o cérebro só se cura, o tratamento, né, terapêutico só pode curar em cima daquilo que é real, que faz a cartaz, e aí a pessoa compreende o que aconteceu e se liberta daquele, é como um disco arranhado, né? Muitos tratamentos sobre vidas passadas precisam ser feitos com muito cuidado, né? Não é assim, vamos fazer uma regressão porque eu quero descobrir quem eu fui. Se eu fui rei, se eu fui poderoso. Todo mundo quer ser rei e poderoso. Mas não é assim, né? Porque na nossa longa jornada a gente já experimentou muitas etapas. E algumas podem ter sido bem difíceis. E você pode ter sido muito cruel também. E aí, ao trazer, de repente, uma recordação de uma vida passada dessa, em que você, ou alguém, né, próximo, imprimiu em você um grande trauma, e aí você está reencarnado junto com aquela pessoa ali que é o seu irmão. E aí, de repente, você olha para ele, caramba, tu fez isso comigo. E aí, o que pode acontecer? Nós sabemos que o esquecimento é um dom, é um presente de Deus, porque precisamos desse esquecimento para poder vivenciar as novas experiências e ir superando
as escorregadas que nós demos. E aí, se você começa a lembrar de tudo que fez e do que lhe fizeram, você pode pirar, começar a entrar em atrito com essas pessoas, e aquilo que era para entrar em harmonia, desandar, e você perder uma encarnação e desenvolver novos traumas. Aí, quando é que uma terapia dessa é recomendada? Somente quando um fato está impossibilitando você de vivenciar a sua experiência hoje. Aí nós temos várias coisas, né? Por exemplo, a pessoa não pode sair na rua porque ela não tem trauma de gente, tem trauma de elevador, consegue tomar um banho porque tem trauma de água. São coisas graves que são fobias, né? Que precisam ser identificadas onde estão a origem. E aí sim, aí o terapeuta vai fazer a busca daquilo ali, porque a pessoa vivenciando aquilo, ela revê toda aquela cena, digamos assim, ela morreu afogada no Titanic. E aí ela revê aquilo, mas vai perceber que a alma dela não se perdeu com aquilo. Ela vai vivenciar aquela morte, vai ver que pairou acima dela, a vida continuou, o porquê que ela vivenciou aquela experiência naquela etapa. E aí quando vem, é como um disco arranhado que você conseguiu polir. A vida começa a fluir novamente, porque aí ela compreende que não tem porquê de ter medo mais de água, né? Aquela situação não vai se repetir novamente, porque o nosso cérebro tem um sistema de proteção. Qualquer trauma muito grande, nós tendemos nosso cérebro maquia aquela situação e, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada criança, ela pode apagar aquela cena da mente dela totalmente, mas o trauma está lá dentro, aquilo foi vivenciado, e aquilo vai refletir em formas de neuroses, psicoses, bloqueios, enfim. Ela não vai conseguir se relacionar com pessoas, com homens, se for um homem, ela vai ter ali, vai trancar-se para a vida. E aí o tratamento é necessário para fazer com que ela consiga desassociar esse momento traumático do presente e ela conseguir fluir. Por isso aí a ciência tem que caminhar novamente junto com o conhecimento da reencarnação, que esses desbravadores aí conseguiram muito bem fazer. O Brian Weiss, Patrick Du, físico francês. Você deixa aqui que daqui a pouco sopra. O Patrick, né, que fez essa entrevista com o Jô Soares, ele, avançou muito nesse conhecimento. Ele fez diversas pesquisas e aí ele próprio começou a fazer as suas próprias regressões e projeções de futuro. Ele desenvolveu técnicas, ele convidou aquele instrumentista Kitaro, né, que é um japonês especialista em teclados, né, faz arranjos belíssimos. Convidou ele para desenvolver uma música capaz de fazer o cérebro entrar em estado de alfa com mais facilidade. E aí sincronizar a hipnose, a regressão, com a música ali e facilitar esse... É como uma caixinha de informações que precisa ser aberta. E aí ele conseguiu achar chaves, né, para poder fazer esses arquivos fluírem. Todas as nossas vidas estão guardadas aqui no nosso arquivo mental. Não desse corpo físico, mas do corpo espiritual. Ficam lá guardadinhas, trancadinhas, para que a gente não se prejudique com elas. Mas sempre que a gente precisa de algo, essa informação flui. Por exemplo, você está numa situação e aí, caramba, eu precisava tanto saber isso aqui de matemática, mas não pude estudar matemática. E aí de repente você, mas caramba, mas se eu fizer isso aqui, e aí aquilo dá certo. Por quê? Aquela informação, de uma vez que você já aperfeiçoou aquela matemática, flui para o seu conhecimento, para o seu cérebro físico, né? Está tudo guardadinho aqui, então a gente vai... A intuição tem muito disso também. Aí ele chama de alienígena,
né, que é quando a gente utiliza nosso próprio arquivo mental de conhecimento, que é muito grande, né? Muitas vidas nós já vivenciamos. Aí a ciência dessas terapias precisa caminhar junto, justamente para entender essa mecânica da reencarnação, né? Para poder tratar a alma que está encarnada, né? Com todos os processos da psicologia tradicionais, né? Porque ela vai precisar superar um trauma, ela talvez às vezes precisa de remédio, aí já vai entrar o psiquiatra. Então ali, ó, a ciência tem que estar ali caminhando lado a lado. Aí, se o terapeuta tem esse conhecimento espiritual também, né, que o espiritismo dá, algumas religiões espiritualistas dão, ele vai conseguir com muito mais intensidade a cura daquela pessoa, porque aí ele vai respeitar as leis divinas de causa e efeito, vai entender melhor e vai conseguir buscar uma cura mais eficaz, porque ele vai entender por quais processos aquela pessoa passou, né? Se ele tiver acesso, por exemplo, a um livro dos Espíritos, ele vai ter um ampla gama ali de conhecimento para estudar causa e efeito. Então, se houve essa causa aqui, está tendo esse efeito, então que efeito ele vai ter que provocar no futuro para poder curar aquilo ali? Porque é só ação e reação. Essa mecânica é simples, e se a gente entende que nós somos a soma de todas essas ações, de que vai vir daqui para o futuro, né? É a soma das ações de hoje, e como nós estamos lidando com esses efeitos do passado, você puxa as rédeas da sua vida para sua mão, né? Como eu falei da outra vez, a carroça. A gente tem que estar ali, ó, com as rédeas do nosso corpo material, representado pelo cavalo da carroça, ali firme nas mãos, para conduzir essa vida física com toda satisfação plena, né? A gente pode parar, brincar um pouquinho, distrair a cabeça, porque é necessário, mas a jornada tem um destino. A gente tem que tomar cuidado com as distrações do caminho. Aí tem uma outra reportagem também que eu achei aqui, para exemplificar a ciência sem a religião. E aí nós temos vários, né, exemplos tristes disso, como por exemplo, agora, né, Hiroshima completando aí seus 30 anos, ali é um exemplo claro do que pode fazer o homem usando a ciência, né, que deixou Einstein revoltado, porque ele não criou, a ideia dele da fusão nuclear não era matar pessoas, e sim dar ao homem a possibilidade de energia infinita. Mas enfim, a Rússia agora também criou uma arma, né, que é capaz de transformar pessoas em zumbis, né? A ciência dos filmes está saindo para a realidade, né? É uma arma baseada em micro-ondas. Essas micro-ondas atingem a pessoa e elas transmitem ondas mentais, como se fosse uma telepatia, diretamente ao cérebro da pessoa, e faz com que ela realize a vontade de quem está no comando daquela arma. Aí o Putin já confirmou a existência da arma, né? Foi testada já em tumultos lá na Rússia. E assim, a pessoa que é atingida pela arma sente imediatamente a temperatura corporal subir. São micro-ondas ali, ela está sendo cozinhada meio que. Então aí é um outro exemplo triste da ciência caminhando sem. E a Rússia, né? Que a Rússia ela tem muita pesquisa. Muita coisa vem de lá. Por exemplo, a máquina Kirlian, né? Veio dos russos, desenvolveram já essa máquina, ela já filma a aura humana em colorido. O Japão também tem algumas máquinas dessas. Saiu uma notícia, mas ela não está comprovada ainda, que um cientista haveria conseguido filmar o momento em que a alma deixa o corpo físico. Ele conseguiu lá fotografar, mas ainda não está comprovado.
Porque internet é um processo sério. É a ciência ali também utilizada pelos dois lados da moeda. Então muita coisa que está ali é para tumultuar ainda o conhecimento. Mas vemos aí sim muita pesquisa, principalmente dessa área de pesquisa transpessoal, dos terapeutas de vida passada. Acho que aí é uma das grandes chaves para comprovarmos a reencarnação. O Brasil caminha aí com grandes pesquisadores também, né? Tem esse médico de São Paulo que já fez matéria no Globo Repórter. Ele é um neurocientista. Ele é espírito também, e aí a inspiração dele de buscar aí a existência da mediunidade, que já tem aí grande material. E aqui na UERJ também tem uma tese para comprovar também a existência da alma. Além da ciência, né, nós temos também aí hoje, desde Chico Xavier aí, as cartas psicografadas, que com auxílio da ciência passaram a ser comprovadas. E aqui no MEA teve um processo em que um réu foi inocentado também por uma carta psicografada do réu, né, que tinha sido morto. E a juíza aceitou. Passou pelo exame de caligrafia, passou tudo bonitinho, foi comprovado que a letra era realmente do réu. E aí foi aceita e inocentada e mais um réu, né? Mais um inocente que ia para a cadeia, que às vezes há essas confusões. Então vê que hoje temos muito material. E é só questão de tempo. Os espíritos falam aqui, né? Aqueles que não se adequarem a esse conhecimento, né, serão arrastados simplesmente, porque os que teimam em ficar enraizados defendendo sua postura, né, como alguns religiosos, algumas instituições, serão arrastados pela maioria, porque não há como a gente parar a ciência. Da mesma forma como na Idade Média a religião foi ali absorvida pela ciência, né, e a Terra martelada que ela era redonda, a qualquer momento a gente vai ouvir também a reencarnação realmente existe e teremos que rever todos os conceitos, né? As leis, todo um processo de profunda revisão da caminhar na sociedade humana. E aí, quem sabe agora a gente começa a ver um futuro um pouco mais tranquilo, né? Vamos ver como é que as coisas vão fluir. Alguma pergunta? Que é um tema mais didático, né? Mas, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, agora é o momento. 10 minutinhos. Não? Vê se eu esqueci alguma coisa. Falei da arma, falei da... foi tudo. Faltou aqui. É bom ter um roteiro. Mas que eu não sigo o roteiro, né? Tem também no japonês uma pesquisa muito interessante que é o Dr. Masaru Emoto. Ele não é um cientista renomado, digamos assim, mas ele é um pesquisador. E aí bateu lá na telha dele lá. Se eu pegasse uma água e congelasse essa água criando uma mulher com um cristalzinho, né? Ele percebeu que, dependendo da água, da fonte dela, cada cristal tinha uma forma diferente. Aí, poxa, e se eu pegar esse cristal e colocar ela sob a influência de uma voz, ou de uma palavra, de um sentimento, de uma música? E aí as ideias dele fluíram. E aí ele começou a fazer uma série de experimentos, ora colocando a voz de Maria Teresa de Calcutá, outra colocando a voz de Adolf Hitler, colocando nomes na garrafinha como amor, paz, gratidão, outras eu te odeio, quero te matar, enfim, fotografava. E aí percebeu que
cada cristal tomou uma forma diferente. Os positivos, né? Cristais lindos, de muitas facetas, perfeitos em sua forma. E os negativos se tornavam escurecidos, deformados, manchados, como a do Adolf Hitler, né, que é uma mancha negra, ódio, eu quero te matar, essas coisas todas. A influência de algumas músicas, por exemplo, ele pegou músicas clássicas, rock, e foi catalogando lá. Até tem um detalhe curioso. Ele pegou a música de heavy metal lá e botou. Aí essa molécula, quando ele fotografou, estava toda destruída, toda fragmentada. Aí engraçado, né? Aí ele continuou fotografando, aí pegou um vidrinho que ele tinha colocado idiota. E aquela molécula tinha ficado igual a da música de heavy metal. O que aconteceu aqui? Aí ele foi ouvir e prestar atenção na letra da música, que era uma letra de uma banda que chamava a sociedade toda de idiota. Então ela estava carregada daquela emoção de revolta, que era aquela molécula destruída. Aí ele percebeu que não é a música em si, mas o sentimento colocado que faz o positivo e o negativo. Então tem músicas clássicas verdadeiramente satânicas, assim como heavy metal de alta elevação. Então, o que depende é o teor mental da pessoa que está compondo e vibrando ali. Esse teor mental é que faz a impregnação dessas moléculas. E aí, o outro X que ele levantou: nós somos 70% água. Então, ele praticamente comprovou que a nossa saúde depende inteiramente do nosso teor vibratório aqui, mental. Nós estamos criando a nossa saúde ou a nossa doença com o que você está pensando. Porque o nosso corpo é o primeiro a ser afetado por esse pensamento. Né? Tem até um filme, Quem Somos Nós, em que mostra essa pesquisa dele. Né? E aí tem lá uma personagem, né, que ela é surda e muda e meio revoltada com tudo. E até que tem um momento que ela dá um clique assim, ela vê a pesquisa dele assim, numa estação de trem, de metrô, e, caramba, interessante. Aí ela começa a se amar. Entra numa banheira, pinta o corpo todo de amor, me amo, pai, e fica lá naquela banheira de água ali, relaxando. Que é o quê? Ela entendeu que não adianta a gente brigar com o nosso próprio corpo. A gente precisa entender que precisamos nos amar profundamente, porque é o princípio básico. Você não pode amar o próximo sem amar a si mesmo. Se você não está se amando com qualidade, como é que você vai amar alguém em qualidade? Então essa pesquisa dele também, que tem no YouTube, aí tem muitos vídeos mostrando. Eu fui numa palestra dele aqui no Sírio Libanês, fantástica. Ele mostrou uma molécula filmada ao som da Ave Maria e como ela ia se transformando em milhões de cristais se desdobrando com o som da Ave Maria, que a gente sabe que tem uma energia muito forte, né? Então tudo caminha aí para uma revolução no nosso entendimento do universo, e a gente vai prestar mais atenção no que está ouvindo, no que está pensando, no que está verbalizando. E tudo isso, você é o primeiro a afetar. Então, 4 horas.